Olá a todos, dando continuidade então aqui ao processo de detalhamento, né? Na aula passada nós fizemos aqui esses níveis dos ambientes. Vamos falar agora sobre a identificação das portas e janelas, tá? É uma maneira assim bem tranquila do Revit também nos ajudar a fazer esse detalhamento. Num processo tradicional do CAD eu usaria o comando texto, né? E eu até tem alguns bloquinhos, mas aqui a gente vai usar os identificadores, a gente vai ver que isso é feito de uma maneira muito mais inteligente. Então eu tenho duas opções, ó. Dentro do menu anotar, eu tenho essa opção aqui, ó, identificar por categoria. Selecionando essa opção, o Revit permite que eu me aproxime de alguns elementos, por exemplo, me aproxime de uma janela, ó, e ele já vai colocar um identificador, ó, J1, J2, depois a gente vai ver de onde que ele está buscando essa informação, ó, J7, porta P1, essa aqui está pegando porta P13, ó, essa aqui está pegando P5, né? Aqui eu posso ou não ter, aqui ele está com uma chamada, uma linha de chamada, eu posso desmarcar aqui, ó, e ele faria sem linha de chamada, né? Então é uma opção bem tranquila. O detalhe é que ela é uma opção que eu tenho que daí usar um a um dos elementos, né? Poderia identificar até paredes, ó, ele identifica, ó, aqui no caso não está funcionando porque não tem um identificador exclusivo para cada parede. E serve também para outros elementos, tá? Não só porta e janela. Esta outra opção aqui, ó, anotar, identificar todos, que nós já até utilizamos anteriormente, ela é bem mais inteligente. Como que ela funciona? Vou selecionar essa opção aqui. E aqui repara que eu tenho então, ó, a gente já usou antes para os ambientes, mas eu tenho aqui, ó, escada, janela, parede, porta. Eu vou fazer aqui com as portas, ó. Identificadores de porta. E eu tenho aqui a opção, ó, de identificar. Eu tenho dois tipos cadastrados no nosso template. Um identificador que vai identificar somente o tipo da porta, né, P1, P2, e outro que identificaria a largura e a altura. E eu poderia não, criar um terceiro tipo, né, que poderia usar os três, né, as três informações, tipo, largura e altura. Isso é totalmente configurável, tá? Eu vou selecionar somente o tipo e vou dar aqui, ó, aplicar e OK. Repara que ele já colocou então em todas as portas o identificador, né, é uma maneira muito mais prática do que ter que fazer um a um. E agora basta eu corrigir algumas distorções. Por exemplo, essa porta aqui, ó, acabou ficando P13. Se fosse seguir a sequência, né, seria P4. Eu tenho P1, essas de 70 aqui são P2, a de 80 P3, a do hall aqui, ó, ficou a P5. Então essa aqui, em tese, deveria ser a P4. Por que ele pegou P13, né? Ele pulou? Não. Isso é uma configuração que já está nas próprias, nos próprios elementos de porta e janela, nas próprias famílias, ó, tá? E isso é uma coisa que poderia já ter sido organizada antes no template. Tá? Ele busca essa informação da onde? Eu vou selecionar a porta, tá? E essa informação ela é uma propriedade não da instância, porque se fosse uma propriedade da instância, cada porta teria uma informação diferente, e não é o caso. Todas as portas iguais, ou seja, todas as portas do mesmo tipo, têm a mesma informação. Significa que essa é uma propriedade não de instância, mas uma propriedade de tipo. Então ela está aqui dentro, ó. Editar tipo, e está aqui embaixo, ó. É esse campo que nós estamos utilizando, chamado marca de tipo. Tá? Então basta eu alterar aqui, ó, de P13 para P4. Vou dar um OK. Pronto, ó, já corrigiu essa que eu estava selecionando e corrigiu todas as outras. Então, de uma maneira bem simples, eu consigo organizar, né, as portas, né, como P1, P2, P3, de uma maneira muito tranquila. Vou fazer a mesma coisa agora para as janelas. Ó. Anotar, identificar todos. Vou escolher aqui janela. Repara que aqui, ó, eu também tenho a opção, aqui eu tenho até três, ó, só tipo, né, J1, J2, tem largura e altura. E largura e altura e peitoril. Eu vou deixar assim, ó, somente o tipo, aplicar e OK. Então, ó, J1, J2, né, nós usamos uma janela aqui de 1 metro, se eu não me engano, não, 1,50 m aqui, 1,20 m aqui e 1 metro aqui na cozinha. Tá? Então ele já identificou todas as janelas e essa do banheiro que acabou ficando com esse J7 aqui, ó, mas é muito tranquilo para corrigir. Tá? Eu seleciono a janela e não o identificador. Né? A propriedade é da janela e não do identificador. O identificador tem outras propriedades. Ó, tá? Não tem
o campo que vai identificar a janela. Isso é uma propriedade da janela. Então, eu vou selecionar a janela, editar tipo, e vou alterar aqui, ó, de J7 para J4. Tá? Ele vai dar uma mensagenzinha aqui falando que tem valores duplicados. Tá? Mas o que acontece? Na verdade, não é no meu projeto. No meu projeto eu não tenho nenhuma J4. Eu vou dar um OK aqui. Eu tenho J4 provavelmente em alguma outra janela aqui do meu template. Alguma outra janela aqui do meu template possivelmente já está com aquele J4. Tá? Mas não tem problema. Você pode dar um OK ali. Tá? E você sabe que no nosso projeto aqui nós não temos outra J4. Então, o Revit ele dá uma mensagenzinha quando eu tento usar um campo marca de tipo que já tem, mas é só um alertazinho, não é uma mensagem de erro. Então, façam aí essa identificação das portas e das janelas. Repara que a gente fez aí, em menos de um minuto você consegue identificar aí todas as portas e janelas, né? E aí se tiver algumas distorçõezinhas, isso aqui ficou meio longe, esse aqui não tem jeito, você tem que corrigir meio manual mesmo, tá? E na próxima aula nós continuamos. Muito obrigado.